Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, Deus abençoe você nesta sexta-feira, 14 de outubro. Estamos juntos para meditarmos mais uma vez a palavra de Deus. Convido você a curtir esse vídeo, compartilhar, divulgar, comentar e nos ajudar na evangelização. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículos do 1 ao 7. Que possamos deixar que a palavra de Deus realize em nós tudo aquilo que está no coração de Deus. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Tendo-se juntado à roda de Jesus milhares e milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou ele a dizer aos seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não venha a saber-se. Por isso as coisas que dissestes nas trevas serão ouvidas claras, e o que falastes ao ouvido será apregoado sobre os telhados. A vós, pois, meus amigos, vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois nada podem fazer. Temei, eu vos mostrarei a quem haveis de temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei a este. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asas? Entretanto, nenhum só dele está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, valeis mais que muitos passarinhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse evangelho vemos Jesus então falando à multidão, falando aos discípulos e mais uma vez condenando a atitude dos fariseus, o seu modo de viver. Jesus começa o evangelho então falando da hipocrisia, a hipocrisia que era o vício constante dos fariseus. Jesus compara ao fermento, só um pouco de fermento faz aumentar a massa, permeia toda a massa. E assim também a hipocrisia dos fariseus contaminava, e por causa dos seus ensinamentos e seus exemplos que influenciavam aquela multidão, quando eles deixavam de praticar aquilo que pregavam. Pregavam, mas não viviam. Pregavam e não praticavam. Então, Jesus hoje nos exorta, nos alerta também a respeito disso, A nossa vida deve estar em consonância com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós anunciamos. Não podemos falar e não viver. Então, Jesus nos exorta. E a segunda parte do Evangelho, Jesus vem falar e vem nos alertar a respeito do que de fato nós devemos nos preocupar, E aí Jesus fala que a morte física, ela é um temor moderado em relação à morte espiritual. Sim, essa morte é que nós devemos temer, porque a morte física é uma morte passageira, mas a morte espiritual, sim, é uma morte eterna. Então Jesus, ele nos chama a ter coragem, em face de toda e qualquer perseguição. Não devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo, mas sim aquele que pode pôr fim à nossa salvação eterna, que pode nos condenar à morte eterna, E Jesus fala muito claro, aquele que é capaz de nos levar ao inferno. E é este que nós devemos temer. Não devemos temer a nenhum homem, mas sim ao próprio demônio, Devemos nos preocupar antes de qualquer coisa com a tentação, com o pecado. Isso deve ser o nosso temor, de pecar, de ofender a Deus gravemente
e de morrermos em pecado e assim perdermos a salvação eterna. Meus irmãos, nada está escondido a Deus. Nada passa despercebido a Deus, nenhum sofrimento, nenhuma tribulação nossa, nenhuma perseguição. Deus está atento a todas as coisas. Deus está atento aos nossos sofrimentos. E o Evangelho termina nos falando que nós não podemos temer porque até o cabelo, da nossa cabeça estão todos contados. E nós valemos muito mais do que os passarinhos, do que os pardais. Por isso devemos prestar atenção à nossa vida, o que nos afasta de Deus, o que nos põe ante um precipício de perdermos a vida eterna. Estar atento aos vícios, estar atento aos pecados e nos convertermos verdadeiramente. Deixar de lado toda a hipocrisia, deixar de lado toda a superficialidade e de fato vivermos a vontade de Deus. De fato vivermos aquilo que Deus tem para nós, que é a santidade, que é a vida eterna. Por isso, o convite de Jesus hoje para nós é olharmos para a nossa vida e afastar para longe de nós toda e qualquer hipocrisia, toda e qualquer mentira, toda e qualquer farsa. Vivermos autenticamente a nossa fé, assumindo o Evangelho, com tudo aquilo que ele acarreta na nossa vida, assumir os valores do reino, com tudo aquilo que acarreta na nossa vida, sem temer a perseguição, sem temer as incompreensões, porque nós valemos muito, valemos o preço de Jesus pregado na cruz, de um Deus crucificado. E é por Ele, por amor a Ele, que nós também queremos nos unir ao seu sofrimento, à sua cruz, carregando cada dia, vivendo cada dia a sua vontade, sem temer o mundo, sem temer aqueles que nos perseguem, aqueles que nos criticam, mas por amor a Deus, fazermos a sua vontade e vivermos a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe nesse dia pela intercessão de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.